Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Legião, esse programa com o intuito de desenvolver discussões e debates de assuntos pertinentes da nossa cidade, nossa querida Passo Fundo. E hoje, para nos acompanhar e esclarecer algumas dúvidas, nós temos a Kathleen Redel, representante e coordenadora do MBL. Seja bem-vinda, Kathleen. Tudo bom, tudo bem. Também temos o Thiago Bortolanza, advogado e professor universitário. Seja bem-vindo, Thiago. Boa tarde, obrigado. E hoje, nessa tarde, a gente tem um assunto bem pertinente, novamente discutido pelo Portal de Informações da Locus, que é o livre comércio na cidade. É importante a gente trazer essas duas figuras hoje para debater com nós. Uma para trazer o anseio social, o anseio que a população espera, o que a população pensa. E o Thiago Bortolanza tem desempenhado um excelente trabalho no meio jurídico desse tema, vai esclarecer algumas dúvidas para nós. Kathleen, sobre as movimentações sociais, o que o MBL, que desempenha todo esse papel social hoje no Brasil, é um movimento que vem crescendo, o que o MBL aqui em Passo Fundo sentiu, está esperando aí da população de Passo Fundo? Eu queria agradecer pela oportunidade, tá? E assim, a gente está acompanhando muito hoje nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né? O que acontece? Hoje o livre comércio, ele quer agir na cidade de Passo Fundo, né? E o que a população espera? Espera que os representantes, esses que se dizem representantes da classe trabalhadora, façam um papel de se unir e escutar a população. Porque a população, ela quer mais oportunidade, ela quer que a livre iniciativa venha para a nossa cidade, tá? E crie oportunidades para todos, né? Então, assim, é complicado, a gente percebe hoje que a gente tem razão e a gente tem voz nas redes sociais, né? Nós não podemos mais ficar quietos e algumas pessoas falando que representam, quando na verdade não estão fazendo isso, né? Então a gente tem hoje o livre comércio que quer agir aqui na nossa cidade e todo mundo quer isso. A gente quer que o consumidor tenha a opção, a gente quer que o trabalhador possa escolher se ele quer ou não trabalhar na empresa, que quer vir se instalar aqui, entendeu? Ninguém é obrigado, né, a trabalhar numa empresa se não quiser, né? Nós temos aí as leis trabalhistas, então assim, o livre comércio e a livre iniciativa, ela vem para ajudar a população, né? E não o contrário disso. Então o MBL, ele se empenha desde 2013 para estar acompanhando os anseios da população. E aqui em Passo Fundo não é diferente, a gente está acompanhando de perto tudo que está acontecendo, a opinião, a gente está fazendo muita enquete, a gente está por trás, né? Então a gente está acompanhando sim o que está aí nas mídias tradicionais e as fora das mídias tradicionais, para que a gente entenda esse debate. E a gente está vendo que a população quer que mais empresas venham para cá, né? Então a gente tem que entender que agora a gente tem voz, tá? E aqueles que se dizem representar realmente a população, será que eles estão representando? Né? É isso que a gente tem que se questionar. Se as pessoas estão vendo hoje que elas estão sendo representadas pelos sindicatos que se dizem representar, né? Muito bem colocação. O que o MBL prefere hoje, a Havan ou o livre comércio em Passo Fundo? Então, a gente quer o livre comércio, né? Então, dependente da empresa que vem se instalar na nossa cidade, a gente quer o quê? O livre comércio. Que a livre iniciativa possa ver aqui em Passo Fundo um polo, né, de desenvolvimento, porque é tudo que nós queremos, que cada um quer, que a nossa cidade se desenvolva, né, na educação e assim por diante, no comércio, no varejo, a gente quer desenvolvimento para a nossa cidade. Então, eu acho que todos anseiam por isso, né, tanto o pessoal que é empresariado, tanto os empresários, como os trabalhadores da nossa cidade, né. Com certeza. Quem hoje não gostaria de ter inúmeras opções para poder levar um currículo ou inúmeras opções de empresa, até para o pessoal que se forma, Passo Fundo é um polo de educação, né? Nós temos aí inúmeras faculdades com conceitos elevados, né? E a gente encontra uma grande dificuldade desse pessoal se inserir no mercado de trabalho hoje aqui em Passo Fundo. Então a maioria acaba estudando aqui, se formando aqui, tendo que migrar para o interior ou para outras cidades, até mesmo outros estados, em busca desse encaixe no mercado de trabalho, porque não encontra oportunidades no mercado de trabalho aqui em Passo Fundo. Thiago Bortolanza, novamente bem-vindo aqui ao programa Legião, e a gente quer fazer um debate hoje descontraído, mas a gente gostaria de extrair de ti, que é um ótimo profissional, alguns mitos e verdades aí
sobre o que veio à tona agora, né, nessa questão da van, do livre comércio, né? Então tem um grupo de pessoas falando que alguns empregados, alguns trabalhadores vão trabalhar lá debaixo do chicote, apanhando, porque tem que trabalhar 7 dias por semana, 12 horas por dia, que vai diminuir o salário, isso é mentira ou verdade, ou se tem uma legislação que tem que ser respeitada, o que a legislação diz. Gostaria de escutar esse seu ponto. Bom, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui participando do debate, comentar também a colega do conversa. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a Constituição Federal de 88, ela estabeleceu direitos mínimos a todo trabalhador. E ali você vai ter direito ao adicional da hora extra, férias, 13º, o aviso prévio, enfim, a jornada de trabalho de 44 horas semanais. E também reconheceu como um direito do trabalhador o reconhecimento, ou seja, a validade como lei das convenções, ou melhor, das negociações, dos instrumentos decorrentes da negociação coletiva. Que pode ser uma convenção coletiva, que pode ser um acordo coletivo, ou pode ser o resultado de um litígio entre sindicatos que se chama de dissídio coletivo de trabalho, julgado pelos tribunais. Nenhuma convenção, nenhum acordo coletivo vai contrariar esses direitos mínimos do trabalhador. Muito menos aqueles que também são previstos na CLT. E existem alguns que são relativizados, jamais excluídos. Então, você tem algumas situações em que você pode melhorar a situação do trabalhador, dificilmente piorar. Ou, quando nós, em tese, pioraremos, provavelmente isso terá uma compensação de alguma forma que vai anular esse prejuízo, digamos assim. A questão específica você falou dos mitos e verdades em relação a essa questão do livre comércio, não só no Passo Fundo, mas isso vale para todo o Brasil. Acontece o seguinte: outra premissa que nós temos que ter presente. Quem tem competência para legislar sobre direito do trabalho é a União. Então não há nada que o legislativo municipal ou estadual, que seja, faça nesse sentido. Então quem vai estabelecer, por exemplo, se pode ou não pode trabalhar no domingo, feriado, de madrugada, enfim, 7 dias ou 10 dias ou tantas horas extras, quem vai limitar essas regras de trabalho é a União. Quem pode fazer isso? O Congresso Nacional. O que o município pode fazer? Porque, inclusive, se você for olhar a Constituição Federal, vai dizer lá que a competência para legislar sobre assuntos locais é do município. E horário de funcionamento do comércio é um assunto local. Mas aí nós estamos falando em horário de funcionamento, não em dias que podem ser trabalhados. Então, o que o município pode fazer? E no caso do Passo Fundo, a legislação já é totalmente clara e não tem nada para mexer nela. Já disse, o horário em Passo Fundo é livre. A partir do momento que o horário em Passo Fundo é livre, eu posso trabalhar, em tese, de segunda a segunda, 24 horas por dia. O problema é que, ao regulamentar ou ao estabelecer regras trabalhistas, a União, o Congresso Nacional, enfim, âmbito federal, estabeleceu: domingo você pode trabalhar, basta que dê uma folga compensatória. Feriado você precisa ter uma negociação com as entidades sindicais. Então, em questão de legislação federal, nós temos a Lei 605 de 1949, imagina, faz alguns anos já, quase 70 anos, que estabeleceu que é proibido trabalhar nos feriados. Trabalhar, não as lojas abrirem, trabalhar. Mais recente, nem tanto assim, já faz 18 anos, em 2000, se estabeleceu a possibilidade de trabalhar nos domingos e nos feriados. Mas com a ressalva, aí sim, de que para feriado tem que ter negociação coletiva. Existem algumas exceções que pode trabalhar em feriado sem ter negociação, domingos, feriados, enfim, tem. Normalmente os serviços considerados essenciais, de extrema necessidade, são previstos lá no próprio decreto que regulamentou a Lei 605, e aí entra farmácias, supermercados, tem uma discussão, um debate grande atual, energia elétrica, recolhimento de lixo, enfim, serviços que a população, transporte, que a população, saúde, que a população não pode ficar sempre que é feriado, né?
Então, a regra é o seguinte. Bom, lei federal estabelece a regra. A lei municipal pode apenas estabelecer os horários. A de Passo Fundo já diz que é livre. Então, nada que qualquer vereador de Passo Fundo queira fazer vai adiantar. Né? E aí, já entrando em algumas questões, com todo o respeito que o vereador Patrick merece, com a intenção que ele teve, inclusive com o substitutivo que ele propôs depois, a legislação que o primeiro projeto dele, na verdade, piorava a situação. Porque nós tínhamos um horário livre e ele ofereceu para restringir em 3 datas. Ou seja, se antes eu tinha que fazer uma negociação apenas para os feriados, ele automaticamente disse que, independente da negociação, teria 3 feriados que estariam fechados. Aí acho que ele percebeu, ou talvez porque alguém esclareceu para ele isso, ele foi lá e mudou o projeto e colocou que seria livre. Só que a lei hoje já diz isso. O problema é que a lei, que é de 2000, ela tinha uma previsão de que o domingo e o feriado necessitariam de negociação. E esse trecho, domingo e feriado de negociação, foi declarado incondicional. Então, o atual projeto que está tramitando, que vai tramitar, só vai, na verdade, ser a mesma lei, só que excluindo a parte que foi declarada incondicional. Ou seja, não vai servir... É só uma cópia da federal para municipal. Imagina assim, você fez um texto e aí lá no final do texto tem uma frase que está escrita errada. E você já imprimiu. Você pode levar, onde você quiser levar aquele texto, com aquela frase riscada à caneta. Mas para ficar bonitinho, eu vou imprimir de novo sem aquele trecho. É isso que ele fez. O projeto Patrick, com todo o respeito, em relação, inclusive, à iniciativa, à vontade dele de resolver, de ajudar, mas é isso que traz. Tá? Em relação até a... Esperamos que ele, pelo menos no final lá, bote a fonte, né? Para não cair no plágio ainda, né? Tudo bem. Mas a população tem que entender isso. O que os vereadores podem fazer, ou o que o prefeito pode fazer, é apenas essa tentativa de ajudar na negociação, é apenas mais essa movimentação política mesmo. Porque a movimentação legislativa, infelizmente, não dá. E antes que tu me pergunte qualquer coisa, eu sei que estou me estendendo, mas tem uma polêmica aí que estão dizendo assim, então essa grande rede, ao invés de Passo Fundo, vai para Carazinho, vai para Erechim, vai para, sei lá, outra cidade aí. Se for pela mesma ideia, a legislação dessas 2 cidades é muito pior que a nossa. Mesmo a de Erechim, que foi recentemente modificada, ela mais piorou do que ajudou para esse objetivo da Avan, no caso, ela mais piorou. Tá? E a de Carazinho eu não me aprofundei muito, mas a de Carazinho é extremamente pior também. E se eu não me engano, a de Carazinho data lá dos anos 50, 60, é pior ainda. Tá? Enfim, acho que... O que a gente vem acompanhando, principalmente no portal de informações da Locus, é que algumas legislações, algumas não, a ampla maioria das legislações que a gente tem no Brasil hoje, pega desde o nível federal, estadual, municipal, por mais que a iniciativa de quem está elaborando ela seja realmente ajudar, a maioria acaba prejudicando aquilo mesmo. Então a gente tem o exemplo do Uber, Sim. Foi elaborado um projeto de lei para favorecer o Uber e acabou afastando. Agora a gente tem esse novo projeto de lei que foi encaminhado pelo vereador Patrick, que também não vai fazer diferença alguma no ordenamento jurídico, e dentre outras legislações que a gente tem. Então hoje, até foi abordado no último portal de informações da Locus. Atualização que ele está fazendo, só isso. No último portal de informações da Locus Online, a gente abordou essa questão. Até quando os nossos parlamentares, os nossos representantes, vão estar elaborando legislações sem nenhuma eficácia, né? Então, várias vezes, o que a gente espera é que ele não elabore um projeto de lei. Ele identifique o problema e não elabore um projeto de lei. Vá lá e se prontifique a resolver, agir hoje como a gente tem em ascensão no direito, a mediação, Sim. Que ele se coloque no papel de mediador, chame as partes, concilie, com a fim de resolver o problema, né? A questão jurídica do sindicato, Thiago, na tua posição, na tua profissão hoje, ver como ela tem que realmente se posicionar assim, ela é importante para a classe trabalhadora, ou não, ela não é importante, ela está agindo errado, de má fé? Na verdade, assim, historicamente, e o direito do trabalho surgiu disso, existe um conflito entre o capital e o trabalho. Tá? E grosseiramente falando, para quem é totalmente leigo, nós temos que pensar o seguinte: quem é dono do capital quer lucrar com o capital.
quem tem o trabalho loca, inclusive antigamente se falava em locação de trabalho, não em contrato, loca seu trabalho. Então você empresta sua mão de obra, sua força de trabalho, em troca de uma remuneração. E eu que sou dono do capital, eu sou dono do material a ser utilizado, eu lucro com isso. Então você pensa uma fábrica, né? Uma fábrica tem lá uma máquina que custa milhões de reais. Só que eu preciso de alguém para operar a máquina. Só que eu preciso ter o retorno do investimento dessa máquina. Eu preciso de alguém para operar. Eu vou pagar um salário X para esse alguém operar. Esse alguém está me alugando, me locando, me cedendo o seu conhecimento, a sua força, enfim, o seu intelecto para operar aquela máquina. Mas quem é dono da máquina sou eu. Quem comprou a máquina, quem teve a ideia, quem fez o projeto sou eu, fui eu. Então, os dois têm que lucrar. Só que sempre vai ter esse conflito. Ah, mas eu sou dono da máquina. E o outro vai dizer, mas sem eu trabalhar na máquina, a máquina não funciona para nada. Então tem esse conflito. E o que eu costumo dizer sempre nas aulas de direito coletivo, trabalho lá quando faço isso na faculdade, é que sempre o empresário ou o capital vai querer lucrar mais. Lucrar mais significa receber mais e gastar menos. É uma regra matemática. Quem trabalha sempre vai querer trabalhar o menos possível e ganhar o máximo possível. Então nós temos duas posições totalmente antagônicas. E aí que entram as entidades sindicais, para tentar equilibrar essa relação. E por que muitas vezes é importante o sindicato, principalmente o sindicato dos empregados? Porque o empregado sozinho ele não tem força perante o seu patrão. Né? Se eu for vendedor de uma loja e eu resolver, não, eu não vou mais trabalhar por esse salário, eu quero o dobro. Eu vou lá falar com o meu chefe, então vai embora que vai ter outro no teu lugar. Agora, via sindicato, via coletivo, eu ter alguém lá, que inclusive pela estabilidade sindical, que é garantida por causa disso, eu posso ter uma maior força de representação, de pressão, de postulação junto ao meu empregador? Posso. E para isso o sindicato é mais do que necessário. Tá? E sempre o sindicato dos empregados vai defender um posicionamento nesse sentido, de melhorar as condições do trabalhador. E, grosseiramente falando, envolve isso. Trabalha menos e ganha mais. E sempre o sindicato dos empregadores vai querer ganhar mais. Se esse ganhar mais envolve gastar menos com o empregado, né, talvez com aquele pensamento, muitas vezes até errado, de que o empregado é um gasto e não um investimento, muitas vezes, aí gera esses conflitos. Se eu fosse sindicalista laboral, eu ia querer negociar sempre o melhor para o meu associado. Né? Só que eu tenho que pensar no associado. Por isso é importante que existam? Sim, é importante que existam. Só que o que é importante é que eles representem efetivamente o posicionamento de seus associados. Que ouçam efetivamente a opinião dos seus associados. E que na hora de fazer uma negociação, o resultado dessa negociação seja o melhor. Porque nem sempre aquilo que às vezes é colocado no papel como resultado é efetivamente o que seria o melhor para o empregado. Às vezes o empregado nem fica sabendo. Exato. Até temos uma linha de raciocínio pensando, realmente, o sindicalista quer o bem da classe e tal. Mas que nem nesse caso, nesse impasse, não tem como a gente falar de livre comércio em Passo Fundo e não falar desse impasse. Sim. Da van. Nesse caso, se a van não vem, ele não fez a obrigação dele de trabalhar pela classe trabalhadora. Porque ele não gerou emprego, não construiu, não aumentou essa classe trabalhadora. Então, muitas vezes, na nossa percepção, o que a gente faz? A gente faz, não, o sindicato é essencial justamente para fazer isso. O patrão quer que o empregado trabalhe mais e ganhe menos. Mas a gente tem Constituição e tem CLT que regem sobre isso. Não é necessário o sindicato dizer, não, você tem que trabalhar 8 horas, tal. A gente tem o Ministério do Trabalho, a gente tem os fiscais do Ministério do Trabalho que fazem isso. Então, o que a gente muitas vezes percebe, e no nosso trabalho de campo que foi efetuado ontem à tarde, em algumas lojas, nós efetuamos algumas questões aos trabalhadores do comércio. O sindicato lhe representa? Em equilíbrio, diz que sim. E eu perguntei quando? Na hora de aumentar o salário. Eu perguntei, sabe quanto mais ou menos foi esse aumento? Foi equivalente sempre à inflação. Então, tu sabe que a inflação é corrigida anualmente. Haveria necessidade do sindicato intervir nisso? Não haveria. Então, no meu ponto de vista, se o sindicato deveria realmente ter essa importância, ele sim deveria ter duas balanças, como o direito tem, como o símbolo do direito, duas balanças. De um lado,
o direito do trabalhador, lutar pelo desenvolvimento do trabalhador, mas também a garantia do trabalho, a garantia do emprego. Não existe o trabalhador sem o trabalho e não existe o trabalho sem o trabalhador. Então hoje a gente tem um mito, geralmente a gente fala dos empresários, o trabalho, o capital como um regime capitalista ruim, e a gente tem os trabalhadores num parâmetro socialista, que todo mundo acredita ser bom. Só que o que a gente tem que entender é que todo o desenvolvimento, geração de renda, a economia caminhando em prósperos momentos, vem de uma conciliação entre trabalho e trabalhador, capital e mão de obra. É exatamente isso, a palavra é equilíbrio. Um não vai viver sem o outro, e se um não existir, o outro vai se dar muito mal. Então, não adianta eu querer que não haja emprego, não haja empresário, porque se não tiver empresário não vai ter emprego, e se não tiver emprego não vai ter empregado. É um círculo vicioso. Então, a palavra-chave é equilíbrio. Tem que ser uma relação o mais equilibrada possível, o mais igualitária possível. Com certeza esse é o segredo. Com certeza. E de encontro ao MBL, a gente vê aí todas essas manifestações, movimentos aí buscando o livre comércio, né? Então, gostaria de deixar uma mensagem ao MBL, que é um movimento que eu tenho um carinho enorme, participei, tivemos grandes conquistas. É muito difícil hoje a gente conseguir atuar no cenário político, no cenário social, quando a gente se depara com, usando uma palavra bem simples, ou às vezes alguns desgostos, porque a gente planeja, a gente batalha por um futuro melhor, perdão, e acaba tropeçando às vezes em inúmeras burocracias, regulamentações, legislações que foram mal feitas, mal geridas, talvez mal pensadas. Vou deixar por último o exemplo aqui, elaboradas de má fé. Eu acredito que nenhum representante, seja daqui de Passo Fundo, seja do Estado ou da nossa federação aí, tenha feito alguma legislação de má fé. Então, gostaria de passar a palavra à Cat, passar nossas considerações finais aí. O meu agradecimento por estar presente aqui, esse grupo que, novamente, fala tem um grande carinho, um grande respeito. E... Então, eu quero, assim, comunicar que o MBL vai acompanhar de perto, tá? Para que a livre iniciativa possa, sim, vir cada vez mais aqui para Passo Fundo e criar e gerar oportunidades, tá? Outra coisa que eu quero deixar claro é que ninguém pode falar pelo trabalhador quando, na verdade, ele não deixa o emprego entrar na cidade. Então, assim, se você se diz representar o trabalhador, você deve, sim, querer a livre iniciativa na nossa cidade para gerar mais empregos, mais oportunidades. Enfim, livre comércio para todos, né? Então, o MBL vai continuar acompanhando isso aí. Ótimo, é ótimo. Muito bom a gente ver o MBL tem crescido desde 2013, Kathleen, porque ele está absorvendo alguns anseios, algumas vontades da população no Brasil. Acho que todos nós aqui não está contente com o que realmente está acontecendo no cenário político, no cenário jurídico, no cenário econômico, e todos temos aquele anseio de mudar. Então, quando o MBL surgiu com essa faísca de esperança na nossa população, com certeza o MBL cresceu porque foi de encontro ao anseio de muitos na população. É direito de todos ter o seu posicionamento político, a sua ideologia política, mas também é o direito de todos pensar num coletivo. A gente tem que analisar hoje o meu pensamento influencia o que na vida dos outros. Então, quando a gente usa a expressão sindicato, fala de instituições que hoje estão falando por milhares de trabalhadores que trabalham no comércio hoje, né? Então a gente vê qual que é a real intenção, qual que é o real desejo dessas mesmas pessoas. Será que elas estão de acordo ou não estão de acordo? Mesmo? Se eles representam ou não representam mesmo? Se a gente for fazer uma análise mais a fundo, mais jurídica mesmo, sobre os tratados que a Havan desencadeou em Passo Fundo hoje, a gente pode perceber que para uma grande empresa ela teria a possibilidade sim de se instalar em Passo Fundo, mas quando a gente vai tratar de convenções, acordos, assembleias, todo o ordenamento jurídico, a gente tem que ver desde o pequeno empresário até a grande empresa. Então, o que vai favorecer uma tem que ser favorecida a todos, e o que vai desfavorecer uma tem que ser desfavorecida a todos. Quando a gente estipula um grande salário para uma grande empresa, a gente tem que ver que sim, a justiça social, que é um dos princípios do direito, essa grande empresa tem condições, mas e o pequeno empresário? Então, quando a gente tem um sindicato que luta através de uma ideologia política, de uma ideologia filosófica, querendo a equiparação de tudo,
muitas vezes, em diversos casos, ela vai prejudicar outros, né? Quando a gente fala no conceito de Adam Smith, ele prega muito essa movimentação da economia. Muitas vezes o que é bom para uns não é bom para outros. Só que o que a gente tem que defender é a liberdade de todos. Equidade. A equidade. Então, Thiago, quero agradecer a tua participação. À disposição, eu que agradeço pela oportunidade. As portas do Legião e da Locus Online estarão sempre abertas para novas discussões. Quero agradecer também a Kathleen Redel, representante e coordenadora do MBL Passo Fundo, dizer que as portas da Legião Nós agradecemos a oportunidade. e da Locus Online estarão sempre abertas. E você que acompanha nosso trabalho, mande sua solicitação, se inscreva no canal e acompanhe no Instagram. Legião PF, um forte abraço a todos e até a próxima.